Fala velejadores, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo e o tema do vídeo de hoje é sobre dúvidas da vida a bordo. Para quem me segue lá no Instagram, na semana passada eu deixei uma caixinha de perguntas para quem tem dúvidas deixar lá uma perguntinha e eu selecionei 12 hoje para responder para vocês. E você aí que já não me segue, aproveita para seguir, que é Good Vibes _ Sailing, certo? E eu tô aqui na Califórnia ainda, pleno verão, solzão. E é isso aí, bora pro vídeo. Pergunta número 1. Rodrigo, morar na costa brasileira é seguro? Bom, particularmente eu nunca tive nenhum problema, mas tem certas regiões que é preciso evitar. Por exemplo, uma vez eu fui ancorar em Santos, eu tava procurando um lugar, eu já sabia, já me falaram que é perigoso, mas quando eu fui ancorar, um outro proprietário de outro barco, que era uma lancha, ele falou: não ancora aqui, o ideal é você ancorar numa marina. Se você ancorar aqui, vai passar algum botinho e vai te roubar. Bom, então já foi confirmado que lá é perigoso. E eu também já ouvi falar bastante sobre o Nordeste, que o Nordeste também é perigoso em assaltos. Então, bom, pelo menos na minha experiência morando na Ilha Bela, o tempo que eu passei na Ilha Grande, Santa Catarina no geral, eu me sinto muito seguro, é super tranquilo, mas como bom brasileiro a gente precisa, né, ficar esperto com tudo, com o bote, com as coisas no barco e o mais importante, a nossa integridade física, né? Já é difícil confiar a nossa segurança em terra, no estado, quem dirá no mar, certo? Então é bem legal você ter armas legais a bordo, por exemplo, como uma faca. Eu sempre deixo uma faca ali perto dos degraus, ali na escada de entrada. Então, além de ter, é bem importante saber manusear, para você ganhar memória muscular, como abre, como fecha, isso é bem importante ter a bordo. Outra coisa que é legal, spray de pimenta. Esse aqui é bem legal, ó. Parrudo, é grande. Então, se você tá com um desse aqui, uma faquinha na mão, provavelmente o cara vai correr, certo? E você vai se livrar do problema. Bom, outra coisa que é legal é um arpão. Tem vários modelos. Esse é bem simples, é bem fácil de armar, tá? Esse já tá até armado. Tem uma ponta bem afiada. Machuca mesmo. Você facilmente vai acertar em um alvo a 2, 3 metros. É difícil você errar se a pessoa não correr, porque isso aqui assusta. Olha a potência. Então é bem forte. Bom, outra coisa, armas de fogo. Bom, quem tem um porte de armas de fogo, ótimo. É bem legal ter também. Mas, para ser sincero, muita gente tem armas a bordo, mas fala que não tem. Então, se você pensa em entrar em alguma embarcação sem pedir permissão, cuidado. Pergunta número 2. Vale a pena comprar uma cota de um veleiro? Na minha opinião, vale, principalmente por 2 motivos. Você não tem muita experiência, então você não pode cuidar de um barco sozinho, você não tem habilidades, então quando você comprou uma cota já está tudo incluso, os cuidados, preparação, enfim, manutenções, né? E 2, você não tem tempo suficiente para ter um veleiro inteiro para você, tanto na parte de cuidar e tanto na parte de velejar. Então você vai velejar menos, mas você vai pagar menos por isso, tanto na mensalidade da marina, vai ser tudo dividido, custos do barco, manutenções, enfim. Então, na minha opinião, sim, vale a pena. Pergunta número 3. O capitão sempre tem razão? Sim, ele sempre tem razão, porque ele que está no comando, ele é o responsável. E se ele falar abaixa, porque tá vindo água por aí. Obviamente, existem várias formas de fazer uma mesma coisa e você poderia ter feito isso diferente. Então é bem legal se colocar na postura de capitão quando você está navegando com outros capitães e ver, pô, isso daí que ele fez foi legal, eu faria igual, ou não, isso que ele fez eu faria diferente. Isso vai te dar mais experiência aí nas suas próximas navegações no seu próprio barco. Pergunta número 4. Conhece alguém que vende veleiro financiado? Eu não conheço e também não acho algo interessante, até porque tudo que é financiado no Brasil, os juros é altíssimo, tanto para carro, para casas, enfim, para qualquer bem. E você comprar algo que é um passivo,
que dá muita despesa ainda, você pagar juros, não é interessante. Pergunta 5. Rodrigo, como aprendo o básico sobre a vida a bordo? Bom, eu sempre falo que o caminho se faz caminhando, mas tem pessoas que já trilharam esse caminho e você pode aprender com eles, né? Eu já indiquei aqui para várias pessoas, é um e-book que chama Pequeno Manual da Vida a Bordo. Então é um e-book que um casal que não tinha experiência nenhuma sobre o assunto correu atrás, comprou um veleiro, aprendeu a fazer manutenções, as melhorias, aprendeu a velejar e depois de um tempo fez esse e-book. Então tem muitas coisas lá, muito importante, que vale a pena. É um custo irrisório pelo tanto que você vai economizar. Eu já indiquei aqui, muitas pessoas já adquiriram esse e-book. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição o link desse e-book, certo? Pergunta número 6. Rodrigo, como eu faço para aprender o básico em manutenções, como mecânica, elétrica, hidráulica e etc? Bom, é difícil responder essa pergunta, até porque eu me interesso por isso desde criança. Meu hobby quando eu era criança era desmontar meus brinquedos com 8, 9 anos de idade e consertar. E eu vinha fazendo isso conforme ia passando os anos e eu ia ganhando mais experiência. Eu acho que o primeiro passo é comprar um kit de ferramentas básicas e de repente fazer algum curso básico de elétrica, de hidráulica, de mecânica. Ou uma outra opção é ver algum amigo que sabe de elétrica e falar, me ensina a fazer algumas ligações básicas, como que funciona o sistema 12 volts, para entender um pouquinho o que eu preciso ter a bordo, sei lá, um ferro de solda, alguns fios, alguns conectores, para você entender um pouquinho como funciona. Mecânica também, tem algum amigo mecânico que mexe com motor a diesel, motor a gasolina? Pede para ele te explicar, você vai conseguir entender bastante. E outra opção é ir caminhando, né, e resolvendo os problemas que vão aparecendo pela frente. Você viu alguma coisa que quebrou, se você não sabe, pesquisa no YouTube em português. Se você não sabe, pesquisa em inglês. Mesmo se você não fala inglês, coloca lá no Google Translator o que você precisa achar e você, só de olhar o vídeo, você vai entender e ver como funciona. Ou você pode pedir para outros velejadores, todos são super solícitos e vão ajudar. E o melhor, quando você vê alguém trabalhando em um barco e você tem tempo, vai lá, se oferece para ajudar. Isso vai te dar muito conhecimento para resolver os seus próprios problemas, certo? Pergunta número 7. Rodrigo, você toma banho quente ou gelado normalmente? Bom, normalmente eu tomo banho quente, porque eu tenho um boiler e, para quem não sabe, boiler é basicamente uma caixa d'água com isolamento térmico. Então, se eu ligo o motor por volta de 15, 20 minutos, eu já tenho água quente suficiente para tomar banho. Ela tem 20 litros e mesmo se eu não usar, ela dura por muitas horas. Quando o motor está bem quente, aquece bem, às vezes dura 24 horas. No outro dia eu ainda tomo banho, ainda está quente. Então isso é bem legal. Pergunta número 8. Fica muito quente para dormir a bordo durante a noite? Depende. Se é aqueles dias de verão com calor muito intenso e não está ventando e além de tudo você está com o barco na marina, com o barco parado na mesma posição, fica um pouquinho quente, sim. A gente precisa usar um ventilador. Ou quem tem ar-condicionado é a melhor opção. Mas normalmente não. Quando eu tô na poita ou numa âncora, o barco sempre se alinha com o vento, mesmo que seja só uma brisa fraca, entra um ventinho, então você abre a gaiuta. Estrategicamente as gaiutas elas são feitas para isso, então você abre um pouquinho, então regula a intensidade de vento que você quer receber no barco. Então isso depende também muito da configuração que o designer fez, esse projeto. O Good Vibes, que é um de 34, ele tem umas gaiutas bem legais, bem estratégicas, então fica bem ventilado. Quando está muito calor eu vou dormir na proa, porque entra mais vento. Quando não está tanto, eu consigo dormir na popa, tem mais espaço. Obviamente não tem tanta ventilação, mas é super ok. Além disso, eu deixo sempre coberto com uma lycra, né, todo o deck do barco, para o sol não bater diretamente no deck. Então, basicamente não esquenta tanto, tá? Então essa é uma dica aí para quem tem barco e mora a bordo. Pergunta número 9. Rodrigo, o custo no mar é muito maior do que a vida em terra, com AP e carro? Essa é a pergunta que eu mais recebo e é muito difícil responder, porque existem vários fatores para eu chegar numa resposta perfeita. É uma resposta para cada pessoa.
Mas se eu colocar um apartamento e um carro do mesmo valor de um veleiro, acho que o custo é bem parecido, né? Se a gente não colocar despesas, sei lá, graves, como fundiu o motor, caiu o mastro, ou capotou o carro, enfim, vamos colocar aí no mundo perfeito, eu acho que é muito parecido. Mas a diferença de quando você mora em terra para quando você mora no mar é que em terra o mar, o sistema te induz a consumir e você acaba gastando, comprando coisas, porque você tem espaço para guardar essas coisas, você está inserido no sistema, então você, querendo ou não, você vive naquele sistema. E quando você mora no barco, você está em outro mundo, você tem outras percepções, você não tem espaço para comprar coisas. Então, claro que a vida no mar acaba sendo mais barata do que a vida em terra. E fora a experiência de vida, o contato com a natureza. Então é outro lifestyle, não dá para mensurar e não dá para comparar. Pergunta número 10. Quantos pés você considera confortável para morar em um veleiro? Uma coisa que faz muita diferença na hora de viver a bordo do conforto é o pé direito. É você poder ficar em pé dentro da sua casa, tanto no salão, tanto no banheiro, tanto na cozinha na hora de cozinhar. Então para mim isso é muito importante. O Good Vibes, que é o barco que eu moro, ele tem 1,95 m de pé direito, então eu fico confortável tanto no banheiro quanto no salão e quanto na cozinha, na hora de cozinhar. Então, independente do tamanho do barco, do estado da situação, ficar em pé é importante, porque barcos abaixo de 30 pés dificilmente você vai conseguir ficar em pé, independente da sua altura. Então, o importante é achar alguma embarcação 32, 34, 36 ou mais que seja equivalente com a sua altura e, sei lá, e de quem for morar com você. Pergunta número 11. Rodrigo, morar a bordo é só velejar e ver baleias? Não, 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 não. E também não é só manutenções. Eu digo que eu velejo mais ou menos 5% do tempo que eu tô a bordo. Os outros 95% eu tô fazendo outra coisa. Eu tô fazendo manutenção ou não tem condições ideais para velejar. Às vezes tem muito vento, às vezes tem pouco vento. Às vezes quando tem o vento ideal o barco não está preparado ou está numa manutenção. Ou eu estou fazendo outra coisa. Então, tudo tem que se alinhar para eu sair para velejar e ver baleias. E finalmente a pergunta número 12. Rodrigo, qual foi o seu maior perrengue? É uma pergunta que eu recebo muito também e todo mundo pergunta sobre tempestades, sobre, sei lá, se eu já bati em baleia, se eu já bati em pedras, se eu já estourei mastro, rasguei vela, mas já passei por muita coisa, de vela rasgar, de eu ser arrastado, de tempestade, de ondas fortes, enfim, de onda entrar dentro do barco, sei lá, começar a sair fumaça quando foi ver a curto-circuito, de eu ficar sem motor, já aconteceu muita coisa mesmo. Mas o meu maior perrengue foi um dia normal, próximo à entrada do canal de Itajaí. Eu já passei por lá centenas de vezes e geralmente os acidentes acontecem perto de casa, quando você acha que sabe, você entra no piloto automático e sai do presente, sai do modo consciente. E basicamente eu estava levando o barco no piloto automático e eu desci para mexer no celular e deixei meu amigo, que ele também veleja, ele sabe velejar. E depois de um certo momento ele desceu para falar comigo e eu não lembro direito o assunto. E aí a gente ficou conversando ali uns 2 minutos e aí quando ele subiu e já gritou meu nome e eu subi lá correndo para ver o que era. Quando eu fui ver, a gente estava praticamente a, sei lá, 15 metros dos moles da barra, navegando a favor do vento, a favor das ondas, e o vento estava bem forte e tava uma galera lá nos moles com o celular na mão, me filmando, e o barco estava próximo a bater e só deu tempo de eu tocar no leme, virar com tudo, ligar o motor e ver as pedras assim passando do lado do costado. Não chegou a bater, nem encostou, nem ralou, assim, foi por muito pouco. Então nesse dia assim eu senti assim que foi o dia, assim, foi o pior dia com certeza. Eu senti que eu ia perder o barco e ainda ia ficar famoso no diarinho de Itajaí. Para quem mora em Itajaí sabe como é que é. Então esse dia eu fiquei com bastante medo e isso me ensinou
assim, uma das maiores lições na vela é que quando você está no comando, você nunca pode abaixar a guarda, principalmente quando você está próximo da costa. Quando eu estou no mar aberto, eu consigo relaxar mais, ficar mais tranquilo. Mais perto da costa não dá para relaxar, principalmente usando piloto automático. O piloto automático falha, ele é mecânico, e então esse foi um dos meus maiores perrengues até hoje. E só foi uma lição aí, graças a Deus deu tudo certo. E é isso, perguntas respondidas. Você que gostou do vídeo, não esquece do like aqui, não esquece de se inscrever e de seguir lá no Instagram. Sempre eu posto lá umas caixinhas de perguntas aí, quem sabe você pode participar do próximo vídeo. E é isso aí, tamo junto, bons ventos e até o próximo vídeo. Valeu!